Alô? Só isso. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, Semente Cristã, para mais uma festividade nossa com a espiritualidade, né, minha gente? Nós precisamos desse amparo divino. Então, esta casa nos direciona a cada instante para o caminho seguido por Jesus. E nós realizamos a programação seguinte. Estão ouvindo? Não está me ouvindo. Na segunda-feira nós temos o estudo das leis morais, que é muito importante, as leis de Deus. Quem quiser participar, a partir das 18h30, nós estamos aqui, é 1 hora de estudo e importantíssimo para o nosso dia a dia. Na terça-feira não temos, quarta-feira hoje nós temos o atendimento fraterno, quando alguém está necessitando conversar com outra pessoa e quer dialogar, quer contar algum sofrimento, algum problema, um mal-estar que está sentindo, a gente faz esse atendimento fraterno, porque não é nós que estamos ouvindo, é a espiritualidade que conduz. Então, nós estamos ali para lhe ajudar a conhecer energias. E também temos, hoje nós temos o passe e temos o nosso palestrante, que é o Henrique, nosso irmão Henrique, que já é trabalhador da nossa casa. E a nossa terapia aqui é o passe e a água fortificada que nós fornecemos pela espiritualidade que conduz esta água necessária aos nossos problemas, nossas situações. Você toma um copinho d'água, mas acho que não está servindo, mas está servindo muito. Vocês imaginam que não é só nós que bebemos, né? Porque quando a gente bebe a água, mas os espíritos que estão aqui, desencarnados, eles bebem a luz de Deus, a palavra que nós estamos falando, ouvindo, que nós estamos sentindo, porque quem está ao nosso lado fica sentindo e ouvindo. E é isso que conduz com que a nossa casa fique cada dia mais aceitando as pessoas que vêm, que aceitam, que gostam de ouvir, que assistem, né? Esse é o nosso trabalho. A gente pode expandir para qualquer um amigo ou mesmo inimigo. A gente traz o pensamento do nosso inimigo, viu, gente? A gente traz porque eles também estão precisando de oração. E na nossa oração a gente traz a nossa mente fértil, cheia de luz, de coisas boas, de pensamentos bons, atrai o bom. Na quinta-feira o nosso trabalho é interno, de desobsessão, e no sábado nós temos o trabalho de evangelização de crianças e adolescentes, e temos também o estudo da mediunidade, sem a prática, né? E é um estudo muito bom, a partir das 16 horas, 16 às 17 horas, comandado pela nossa irmã Dora e pela espiritualidade que é quem nos conduz. E sejam todos bem-vindos para mais um momento de oração na nossa casa. Vamos fazer a leitura do livro Vida Feliz, psicografada por Divaldo Franco, e foi o espírito de Joana de Ângeles que forneceu esses dados para que nós pudéssemos também ajudar no entendimento da espiritualidade, do nosso entendimento da espiritualidade. O tema é 33. Tem piedade dos ingratos. Eles asfixiaram os sentimentos nobres dos vapores da soberba. A gratidão é o sentimento digno que deve viger
do homem que recebe benefícios da vida. Todos a devemos a alguém ou a muitas pessoas que nos socorreram nos momentos graves da existência. A ajuda na hora certa é responsável por tudo de bom que te venha a acontecer, impelindo-te ao reconhecimento perene. Ser grato em todas as situações. Esta é a nossa mensagem. Agora vamos ficar com a prece inicial do nosso irmão Luiz. E a seguir, nosso palestrante Henrique. Boa noite, pessoal. Neste momento, vamos fechar nossos olhos, mentalizando o Cristo Jesus, pedindo a Ele capacidade de poder compreender seu Evangelho, que será explicado aqui pelo nosso irmão Henrique. Que essa espiritualidade amiga, os bons espíritos, possam vir aqui conosco, nos ajudando a nos fazer praticar a reforma íntima, vivenciando este ensinamento. Em nome de Jesus, que assim seja. Eu acho que eu estou distante. Estão me ouvindo bem? Está distante? Mais perto? Aqui tá bom? Dá para ouvir? Certo? Assim. Então, melhorou. Então, boa noite, pessoal. Certo? Hoje vamos dar continuidade e também vamos finalizar o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai ser o item 10, que ele trata das instruções dos Espíritos. Então, aqui fala sobre a máxima, né, que é: fora da caridade não há salvação. Assim está encerrados todos os destinos do homem, tanto na terra quanto no céu. Então, você percebe que aqui ele distingue duas etapas, né? Que é a etapa da terra e a etapa do céu. Da terra, ele fala: porque a sombra dessa bandeira este viverá em paz. Está muito relacionado à nossa consciência e à nossa elevação moral. Quando ele fala que quem vive na terra, divulgando a caridade, vive em paz, tanto de espírito como moralmente. E quando ele fala da elevação no céu, ele fala assim, ó: no céu, porque os que houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Ou seja, vai ser a nossa elevação espiritual. Em seguida, ele fala sobre para fazer-se bem sempre é necessária a vontade da ação. Ou seja, a virtude, ela é uma caridade ativa, certo? É a palavra de Deus em ação. Emmanuel diz: caridade é fonte nascida do coração. Isso está relacionado à elevação moral, né? É uma coisa moral. Mesmo que a pessoa venha bancar a caridade sem sair do coração dela, é uma coisa interesseira, né? Não é uma caridade, é uma benevolência, é uma beneficência que faz parte da ética nacional, né? A ética da convivência humana, que é o ato de dar para fazer bem ao próximo. Ou seja, a caridade ela tem que ser uma virtude que vem do coração. Lendo Provérbios, eu achei essas duas citações que fazem muito sentido para essa citação de Emmanuel, que ele fala sobre a caridade ser uma virtude. Em Provérbios 25:15, ele fala assim: a palavra gentil desmonta o coração mais fechado. Aí me lembrou uma história. Uma vez um rapaz ele contou
E teve um rapaz que ele foi roubar, né, no comércio. Só que chegando nesse comércio, o senhor que era dono do comércio atendeu muito bem ele. O rapaz ele não sabia que ia roubar. Ou seja, ele usou uma palavra gentil. Em seguida, esse rapaz ele confessou que ia roubar, mas deixou de roubar devido à palavra que o rapaz está com ele. A caridade ela não se distingue somente no ato de dar algo material, né? Mas ele deu uma palavra gentil e converteu aquele rapaz que, naquele momento, ele nunca mais ia roubar ninguém. Ele foi tratado tão bem, com a ação malvada que ele ia fazer, que ele desistiu. Aí, isso é a palavra gentil, que faz parte da caridade. E em seguida tem a ação gentil, que faz parte também da caridade. E outra situação que aconteceu, um rapaz me falou que ele foi para Brasília. Chegando na rodoviária, ele estava perdido, né? Ele chegou no bar e foi lanchado. Aí teve um rapaz que pegou e falou assim para ele: ei, paga um pastel para mim. Ele, com a vontade dele, fez uma ação gentil. Olha, dá um lanche completo para esse senhor. Aí ele pegou, pagou e foi embora. Em Brasília, ele se perdeu num lugar bem esquisito. Aí viu aquele rapaz seguindo eles. Eita, agora o cara vai me roubar. Esse rapaz que ele pagou o lanche. Aí esse rapaz falou assim: olha, você foi uma pessoa muito legal comigo, né? Eu estava passando fome, você me deu aqui comer e deu até mais. Eu vou levar onde você quiser. Me diga o lugar que você quer, eu vou levar. Aí ele foi. Ele sabe que o rapaz ia roubar, a ação gentil dele livrou ele daquele mau acontecimento, né? Ou seja, outro acontecimento que acontece na caridade, que é a palavra e a ação. Outra virtude que faz parte da caridade, que é pouco falada, mas que Paulo em Coríntios fala, é sobre a caridade não se rejubila com a justiça, mas se rejubila com a verdade, né? Quer dizer que a justiça também faz parte da caridade. É a lei do amor que ela complementa a outra. Fazendo essa comparação entre o apóstolo Paulo e o Simão Pedro. Simão Pedro era um discípulo de Jesus, mas que ele não tinha uma fé, uma caridade já dentro do coração dele como uma virtude. Aí no livro Desta e Outra Vida, escrito pelo Chico Xavier, mas pelo irmão X, o nome da mensagem é A Única Dádiva. Aí conta-se que Simão Pedro estava cansado depois de 20 dias junto do povo. Ele banhava os feridos, né? Alimentava as mulheres, as crianças, mas mesmo assim ele estava triste e cansado. Ele continua a fazer, mas quando passou 3 semanas consecutivas, ele desistiu. Ele estava tão cansado que ele pegou e desistiu, e Jesus viu aquilo. Chegou para ele, foi conversar com ele, perguntou o que ele tinha. Ele disse que estava cansado e estava injustiçado, sendo injustiçado, porque ele estava agindo em nome do amor, né? Mas ele não estava tendo retribuição, e ele era apóstolo de Cristo. Aí Jesus conversando com ele falando que tudo aquilo que ele estava fazendo estava sendo ofertado por Deus, e ele tinha o poder de ter aquela oportunidade que outras pessoas não estavam tendo, e ele teve. Ele compreendeu que aquilo fez muito sentido depois que Jesus conversou com ele, e ele disse uma frase assim: ó, mestre, é melhor 20 dias na multidão pesa muito mais que 20 dias, porque 20 anos servindo na barra. Ou seja, a gente lidar com as pessoas é muito difícil, cada pessoa tem um jeito de ser, e ele estava cansado daquilo, de ser tratado mal, né? Mesmo ajudando. A gente sabe como é que as pessoas, todo mundo, né? Às vezes nós somos ingratos, até mesmo com as boas vontades. Mas essa frase foi a que chamou a atenção nessa história. Ele fala que 20 dias de multidão pesa muito mais do que 20 anos trabalhando com a barra. Aí Jesus conversando com ele, disse que a única coisa, algo que podemos dar de nós, que vem de coração, que é a única dádiva, é chamada de caridade. Essas palavras de Jesus convenceu ele a voltar a trabalhar no outro dia, não é porque ele estava achando que ele estava esperando algo em troca.
E a caridade, ela não espera isso. Ele não espera, ele não seleciona nem atitude nem palavras. E a gente consegue perceber que, de certa forma, Simão já não tinha aquilo como virtude dentro dele, mas Paulo, que não era apóstolo, com o tempo se transformou, já tinha aquilo realizado. Tanto é que ele usou aquela carta dele de Coríntios, né? Que o amor é prestativo, o amor não guarda rancor, e nem se rejubila, né, com injustiça. Jesus, ele nunca perdeu a oportunidade de ensinar. Em toda oportunidade que ele sempre ensinava. Os ensinamentos de Jesus era sempre por extensão, ele não se dirigia a um só momento. Jesus, ele sempre selecionava e explicava o que estava oculto na lei, que as pessoas não tinham conhecimento. Tanto é que as palavras de Jesus sempre tocavam, e ele conversava. Jesus, ele sempre sublinhava e falava o que tinha que ser dito dentro da justiça, que faz parte da caridade. Na questão, no Livro dos Espíritos, na questão 888, 86, a pergunta fala: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Aí a resposta é: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão para as ofensas. Dentro da benevolência para com todos, não significa a gente ser bonzinho, né? Mas sim ser uma pessoa bondosa. Normalmente a pessoa boazinha ela é injusta, mas a pessoa bondosa, que é Jesus, ele é mais justo. A boazinha, ela procura agradar algumas pessoas e acaba se prejudicando. E acaba prejudicando outras pessoas. Jesus não. Ele nunca prejudicava, ele sempre ajudava todos. Sobre a benevolência para com todos, Jesus ele mostrava que a gente tinha que ser bondoso, não bonzinho. Sobre a indulgência, Emmanuel diz: a vida exige muito mais compreensão do que conhecimento. Ou seja, a compreensão também é filha da caridade. Para você ver que a caridade é mãe de vários sentimentos, né, de várias ações. E sobre o perdão das ofensas, citado por Jesus, no Testamento de Jesus. Jesus diz: passarei à direita, bendito do meu Pai, reconhecendo-os, eis pelo perfume da caridade que espalham em torno de si. Nada mais exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus, nada mais resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. Ou seja, quanto mais nós prestarmos solidariedade aos outros, que é a caridade, nós elevamos a nossa entendimento da caridade, ou seja, a nossa virtude, né? A virtude da caridade. Outra questão do Livro dos Espíritos, que fala da 829, a pergunta é: qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Aí a resposta é: o do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem as quais a verdadeira justiça, a justiça da lei, do amor e da caridade. Outra questão aqui do Livro dos Espíritos, na questão 609, é feita a pergunta: a todos os homens facultou Deus os meios de conhecer sua lei? Aí a resposta é: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem, os que se decidem a investigá-las, são os que melhor compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, por quanto forçoso é o progresso que o efetua. Então, dentro dessa lei, dessa pergunta, dá para a gente perceber que a evolução ela é individual e é de tempo em tempo. Não importa, não há idade.
mas sim as encarnações. Para concluir aqui, pessoal, o meu pensamento e a minha pesquisa que eu fiz sobre o tema, tem um livro chamado Vinha de Luz de Emmanuel, que ele fala sobre caridade essencial. Aqui em João 2, ele fala: e a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Caridade é andar pelos passos do Cristo. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do primeiro mestre do Evangelho. Aí chegou na conclusão sobre a caridade. É só a gente olhar para tudo que Cristo fez. O que é que Cristo doava? Ele doava alimento? Doava. Faz parte da caridade? Faz. Mas o que é que vai dizer que é caridade ou não? É a intenção. Se está bem intencionado, é direcionado à caridade. Ou seja, é uma ação boa. Usar palavras para ajudar os outros é uma caridade, é uma ação boa. Tudo que Cristo fez, a gente relacionar a nossa vida, está dentro da caridade. Como eu citei, o que vai direcionar se é uma boa ação ou não, no sentido maior da caridade. Né? O que define a caridade é a ação, não é somente a intenção de ajudar. E, pessoal, então, esse é o que eu pesquisei sobre o título, sobre o tema, e eu quero agradecer a presença de todos. E muito obrigado pela atenção. Quero agradecer ao nosso irmão Henrique, que deu seu recado. Seja abençoado, agraciado pela iluminação divina. Estamos aqui ouvindo, encarnados e desencarnados. Gente, eu queria convidar vocês, domingo agora é o aniversário da nossa casa, de 23 anos. Quem puder vir comemorar com a gente esse momento, a partir das 18 horas, certo? Fico agora com a prece final da nossa irmã Cacilda e nós vamos para o passo. Boa noite, meus irmãos. Vamos elevar os nossos pensamentos ao amado Mestre Jesus, nosso Pai maior, nosso Deus misericordioso e bom, e pedir e agradecer ao mesmo tempo a espiritualidade amiga desta casa, que nos conduz no sentido da gente também fazer o papel de amparo a nossos irmãos encarnados e desencarnados que habitam esta casa com as suas necessidades como todos nós. E vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai maior, para que Ele possa. Nós sabemos que Ele já está fazendo esta ação, mas precisa também dos nossos pensamentos e das nossas orações direcionar da Europa, aqueles países que estão em turbulência, em guerra, para que a luz do amor de Deus seja derramada em todos aqueles lugares e todos aqueles espíritos que lá estão, encarnados e desencarnados, necessitados de luz, de amparo material e espiritual, e bênçãos, para que eles possam ser confortados, iluminados e abençoados. Obrigado, Pai de infinita bondade. Fica conosco e o nosso planeta, que assim seja.